Olá, turminha do Quase Lá. Estamos aqui para trazer para vocês essa aula dessa nova revista que nós vamos estudar. Revista essa feita pela editora Cristã Evangélica. Queremos agradecer pelo seu excelente material e contribuir aqui com a nossa EBD para a turminha do Quase Lá. Enfim, o tema desse semestre vai ser a Bíblia, meu super livro. Olha que bacana, hein? E aí, para a gente estudar a Bíblia, nós vamos entender. Deixa eu só dar uma lidinha aqui para vocês entenderem o que nós vamos entender sobre a Bíblia. De onde a Bíblia veio, que é a aula de hoje. A Bíblia me entende, os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros dos proféticos maiores, proféticos menores, os 4 evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, Apocalipse, uma palavra diferente e presente. Jesus ama para semear a palavra e a palavra de Deus deve ser praticada. Então, olha, super temas que nós temos que estudar e aprender nesse semestre, hein? Como eu disse, a aula de hoje é de onde vem a Bíblia. Será que a Bíblia é verdadeira ou é um conto da carochinha? Eu tenho certeza que vocês sabem que a Bíblia é verdadeira, né? Antes de a gente falarmos sobre o tema de esse tópico de agora, nós temos que entender um conceito. O conceito é sobre a inspiração. O que é inspiração? Nós temos que entender que os 40, aproximadamente, tá? Os 40 escritores que fizeram, que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados por Deus. Então, eles receberam essa capacitação do próprio Deus para escrever a palavra do próprio Deus. E essa palavra, elas ora serve para Israel, ora serve para a igreja, enfim. Então, tudo isso foi feito através da inspiração. Deus inspirou, capacitou esses homens para que eles pudessem escrever a palavra de Deus. Então não foi que Deus ditou. Tipo assim, pega aí uma caneta, um papel e eu vou começar a escrever para você. Vamos lá, beleza. Aí Deus começou assim, ó. Na outra parágrafo, letra maiúscula, começa aí. No princípio, Deus criou os céus. Não, não foi assim. Eles foram inspirados por Deus. E esse período, isso já se passou. Então ninguém pode mais acrescer nada à palavra de Deus. Essa inspiração, essa capacitação que Deus deu para esses homens já se passou, tá bom? Então, como eu já disse, né, são aproximadamente 40 escritores. A gente consegue ver aqui do lado de cá, cadê? Lado de cá, opa, acho que é melhor com essa mão, do lado de cá, do lado de cá, enfim, você tá vendo aí, né? 40 escritores nós temos. Mas ainda que nós temos 40 escritores, quantos são os autores? O autor é apenas um. Quem é o autor? É o próprio Deus. Mas como é que pode ter um autor de 40 escritores? É isso mesmo. O autor de tudo que está escrito é Deus. E Deus usou aproximadamente 40 pessoas para escreverem a sua palavra, a Bíblia. Tá bom? Então isso tem que ficar claro para a gente. O período onde foi escrito a Bíblia, ele durou aproximadamente 1600 anos. Olha quanto tempo! Então, da primeira escritura, do primeiro livro, vamos dizer assim. Quando eu digo primeiro livro, a Bíblia toda juntada, são vários livros, formam um único livro, tá? Mas eu quero dizer assim, que nem Gênesis, Números, então assim, cada um desses também são vamos dizer assim, um mini livro, é um livro também, certo? Então, do primeiro livro ao último, que é Apocalipse, durou aproximadamente 1600 anos. Em todo esse período, quantos livros foram escritos? Quantos?
66 livros. Olha que tremendo, hein? Então, num período de 1.600 anos, Deus inspirou, Deus capacitou aproximadamente 40 homens escolhidos por Deus para escrever a sua palavra. Depois que esses livros estavam escritos de uma forma separada, imagine que alguém teve que juntar tudo isso, né? Então, existiu um período de que das escrituras originais tiveram que trazer para uma coletânea, vamos dizer assim. Foram usados quem? Os escribas. E esses escribas eram homens extremamente zelosos. Só para você ter ideia, quando ele pegava um livro original e pegava esse texto original e reescrevia ele, ao término dessa reescritura, eles contavam letra por letra. Então, assim, se desse diferença de uma letra a mais ou uma letra a menos, o trabalho dele todo era perdido, né? Rasgava e começava tudo de novo. Nós temos que lembrar e trazer à memória que nós não estamos falando da época que nós vivemos hoje, que todo mundo digita, errou, vai lá em sério uma letrinha a mais, ou apaga uma coisa a mais, ou ainda que seja no caderno, errei aqui, pega o corretivo, se for de caneta, né? Pega o corretivo, exclui e corrige adiciona. Não tinha essa opção. Então parava-se tudo, rasgava e iniciava-se tudo do zero. Esse era o tamanho do zelo que se tinha. E esses escribas passavam esses retrabalho, trazer do original, e eles escreviam para criar os manuscritos. Beleza? Então, os manuscritos eram as cópias dos originais. Tá bom? Então, lembra do zelo que eu falei para vocês. Eles tinham que, ao término, contar letra por letra. Se do original para a cópia, que era o manuscrito, não batesse a mesma quantidade de letra, eles jogavam todo o trabalho dele afora. Eles rasgavam e começavam tudo do zero. Então, nesse primeiro tópico, tem que ficar para a gente na nossa memória sobre a inspiração, que todas as pessoas que Deus usou para escrever o seu livro, elas foram inspiradas por Deus. E esse período acabou. Ninguém mais vai ser inspirado para adicionar mais alguma coisa na Bíblia. Beleza? Guarde essa informação. Agora, nesse segundo tópico, nós vamos entender a seguinte: como que nós vamos saber que a Bíblia ela é verdadeira? Nós já sabemos de como ela veio, né? Agora nós vamos saber se ela realmente ela é verdadeira. Uma coisa importante nós temos que ler no começo disso é o Salmos, o livro de Salmos 119, versículo 160. Salmos 119, 160. Acompanha aí, ó. A própria essência de tuas palavras é a verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Então, a essência da palavra de Deus é a verdade. Beleza? Então, a própria Bíblia, ela se afirma, né? Dizendo que tudo que está escrito dela, os princípios que contém nela, a essência dela é a verdade. A verdade que nós precisamos entender, aprender, aplicar, viver e diagnosticar na nossa vida aquilo que está em desacordo com os princípios de Deus. A segunda coisa que a gente consegue ver que a Bíblia é verdade é que ela é 100% verdadeira. Mas como é que eu posso afirmar que ela é 100% verdadeira? Porque nesse intervalo de 1.600 anos, você tem ideia do que é 1.600 anos? É muito tempo. Enfim, em 1.600 anos, não há nenhuma discordância
Então, assim, já usando o próximo tópico, que é sobre a profecia, né, se cumprindo, as duas estão ligadas. Tudo que foi profetizado, por exemplo, que Isaías, o profeta Miqueias profetizou sobre Jesus, muitos anos, é, séculos antes de Jesus nascer, onde ele nasceria, como ele entraria em Jerusalém, como ele seria morto, sobre o sacrifício, que ele seria chicoteado. Tudo isso foi profetizado antes de acontecer e se cumpriu exatamente de acordo como eles haviam escrito em seus livros. Por quê? Eles adivinharam? Não. Novamente, porque eles foram o quê? Inspirados por Deus. Então, a própria Bíblia se mostra verdadeira, porque daquilo que aqueles homens viveram, mais dezenas não, muitos séculos antes da vida de Jesus, as coisas aconteceram. A gente consegue ver também não só sobre Jesus, né, a profecia que aconteceu sobre as cidades de Judá, Jerusalém, profetas foram usados para que o que aconteceria a destruição, profetas foram utilizados para dizer que haveria a restituição, profetas foram utilizados para falar no nome de um rei sírio que seria usado para libertar o povo de Deus. Então, na própria palavra de Deus, ela se traz a verdade pelas profecias que se aconteceram e se cumpriram. E lembramos, temos que lembrar que ainda há profecias que não se cumpriram, que hão de se cumprir, né? Como, por exemplo, a volta de Jesus, como, por exemplo, o reino de Deus sendo estabelecido sobre essa terra, né? Como, por exemplo, nós vivemos a eternidade com Jesus, né? Vivendo num mundo onde não vai ter mais pecado, mais dor, mais morte. Então, a própria Bíblia, ela se comprova, mostra-se a sua veracidade. Sabia que a Bíblia também traz mostrando a sua veracidade através da ciência? Por exemplo, lá no livro de Jó, no versículo 26, no capítulo 26, versículo 7, fala sobre a gravidade da Terra. Fala que Deus fez a Terra e ela fica sem nada está segurando ela, né? Então mostra a gravidade. Em Isaías 40, 22, Isaías fala que Deus vê a Terra redonda. Então tudo coisa que a ciência depois estudou e constatou que aquilo que estava escrito na palavra estava escrito. Em Jeremias fala que é impossível contar as estrelas do céu, nós sabemos disso, né? Então a própria ciência também consegue comprovar a veracidade da Bíblia. Lógico que nós que somos cristãos, não precisamos que a ciência ateste a Bíblia. Não, nós não precisamos disso. Mas só quero deixar claro para vocês que a própria ciência traz afirmações que já estavam escritas na Bíblia, beleza? Quero que fique claro para você. A ciência ela não existe para provar a Bíblia, mas a ciência ela pode ser utilizada para cima de afirmações da Bíblia buscar suas respostas, tá bom? Tem que ficar claro isso para a gente, beleza? Nós não precisamos da ciência para acreditar na palavra de Deus, ok? Depois de nós aprendermos sobre a Bíblia, sobre a inspiração, que Deus inspirou homens para escrever a sua própria palavra, depois de nós entendermos que a Bíblia é verdadeira, que na própria Bíblia há diversas provas através das suas profecias que já foram cumpridas, né? A gente é da própria ciência que traz veracidade daquilo que já estava escrito na Bíblia. Qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega ou a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: será que nós temos manuseado bem a Bíblia? Será que nós temos feito da Bíblia o nosso, como se fosse um manual
para que nós pudéssemos entender melhor quem nós somos, entender o nosso pecado, buscar de Deus através da sua palavra a correção para as nossas vidas? Ou nós temos deixado a nossa Bíblia no ladinho, na estante, num lugar no quarto, e só usamos quando vamos fazer a minha devocional para o tio não reclamar que eu não fiz? Ou só tenho usado ela quando eu vou para a igreja, eu vou lá, tiro o pó dela rapidinho e vou para a igreja? Como é que eu tenho usado a Bíblia? Então a conclusão é uma pergunta: como você tem usado a Bíblia? A Bíblia é a palavra viva de Deus. A Bíblia é a palavra que nos transforma. Como que ela nos transforma? Mostrando para a gente e identificando em nós mesmos o nosso pecado e encontrando nela as respostas de Deus para a nossa vida, sabendo que Ele nos amou, nos ama, Ele foi na cruz do Calvário, nos salvou, nos libertou do pecado. A Bíblia vai mostrar que nós precisamos ter fé, fé somente em Jesus Cristo. Fé que a nossa salvação não é através de mérito humano, através de homem, mas através na fé em Jesus Cristo, e na fé naquilo que Ele fez na cruz do Calvário é suficiente. E na fé que Ele, sim, Ele ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. Amém? Então, que nós possamos estudar melhor a nossa Bíblia, ler a nossa Bíblia e não deixar ela como um livro qualquer jogado no canto, tá bom? Amo vocês, até a próxima, tchau!